Você está ouvindo Fala Gringo. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa! Você já ouviu falar das vaquejadas e rodeios brasileiros? Olha, vou logo adiantando. 2 atividades que movimentam diversos setores, consideradas por muitas pessoas como atividades culturais e esportivas, mas que estão constantemente sobre discussões polêmicas, por se tratarem de atividades que envolvem a relação entretenimento e maus tratos dos animais. Bora descobrir como são, em quais lugares esses eventos ocorrem, além de conhecer outros elementos culturais interligados. Essa temporada tem o apoio de René, Chris, James, Justin, Tyler, Andrew, Daniel, Carl e Thomas. Se você quer ser um dos apoiadores do Fala Gringo também, acesse falagringopodcast.com. Lá você vai encontrar o banner da nossa lojinha e saber melhor como apoiar o Fala Gringo. Você também pode adquirir as transcrições dos episódios das temporadas anteriores. Assim, você já pode ouvir cada episódio que já foi publicado nas temporadas anteriores com a transcrição completa, não precisa nem esperar o lançamento de um episódio novo, tá bom? É como diz o ditado popular, né, gente? Acabou-se o que era doce. Minhas férias chegaram ao fim, dei uma descansada boa, mas já voltei ao Brasil tem 2 semanas e voltei com a corda toda porque, afinal, vem muito trabalho por aí. Eu tive que antecipar um pouquinho a minha volta para o Brasil porque eu fechei um contrato de trabalho para os próximos 2 meses, um projeto que exige uma dedicação intensa e exclusiva, então nesses casos é muito bom estar descansado mesmo, né? Ainda bem. Isso quer dizer também que infelizmente eu não vou conseguir gravar novos episódios nos próximos 2 meses. Então eu peço um pouquinho da paciência de vocês, porque assim que o projeto acabar, eu corro para gravar um episódio novo aqui. Muito provavelmente sobre o próximo presidente eleito, ou reeleito se for o caso, né? Nesse ano, os brasileiros vão votar para presidente, governadores dos estados, deputados e senadores. Muita gente para eleger. A eleição promete ser bem conturbada e polarizada. Até o momento, os principais candidatos à presidência são o atual presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula e o Ciro Gomes, que está bem atrás que Lula e Bolsonaro nas pesquisas mais recentes. Bom, tem muita água para rolar até lá, até outubro, né, que é quando ocorrem as eleições. Vale a pena ficar de olho. Mas como eu disse, acabaram as férias, deu tempo de descansar bastante. Passei 10 dias no sul da Itália, voltei a Nápoles, que é uma cidade que eu adoro, visitei as ruínas de Pompeia, passei numa outra cidade turística muito legal e fofinha chamada Sorrento e depois fomos, eu e minha companheira, desbravar um pouquinho da Sicília, que era um sonho conhecer por lá. Palermo, Cefalù e outras cidadezinhas ali da costa, porque a Europa estava pegando fogo e nada melhor do que uma boa praia nesses momentos, né? Foi também a ocasião de praticar um pouco de italiano, aplicar algumas estruturas simples que eu estava estudando. A comunicação, no geral, foi bem mais confortável do que a primeira vez que eu estive no país, que não falava nada. E é isso, o resto vocês já sabem. Sorvete, cerveja, massa, história. É um país com muita coisa a descobrir. Eu amei estar de volta. A outra parte da viagem, como eu falei, foi no País Basco. Eu fiquei hospedado no lado francês. Foi uma região que eu amei conhecer porque tem uma cultura e paisagem bem diferentes do que eu conhecia até então da França, né? Culinária também. Saí de lá apaixonado por um bolo com creme de rum. Fizemos uma trilha que sai de uma cidade na França e termina numa cidade do lado espanhol. Lá também visitamos algumas praias, aprendi uma dúzia de palavras da língua basca, algo totalmente novo para mim, entre outras características culturais da região que são sempre interessantes de ver
com esse olhar de fora, né? Dessa vez, eu que estava olhando como um gringo. E aí, quando a gente estava lá no País Basco, bem pertinho do lugar em que ficamos, estava acontecendo um evento tradicional. Segundo me falou o meu sogro, que é originário dessa região, no País Basco eles têm várias tradições e competições ligadas essencialmente à força ou desafios com animais. Justamente nesse dia estava acontecendo um tipo de corrida com animais, que consistia basicamente em soltar um animal numa arena, uma vaca, um touro, e os competidores, a maioria homens, devia imobilizá-lo, segurando pelos chifres, enquanto o animal, estressado, saía correndo na tentativa de dar uma chifrada, quer dizer, uma cabeçada em quem estivesse pela frente. Nós chegamos bem no finalzinho, no momento justamente em que era o módulo infantil, vamos dizer assim, onde participavam crianças na faixa de 7 a 12 anos. O animal era substituído por um bezerro, o filhote do boi, e o objetivo ali era só tocar o animal, não precisava imobilizar, quer dizer, segurar o animal. Claramente, um momento para passar essa tradição para as novas gerações de uma forma mais prática, né? Dando a ela um gostinho do que seria participar da competição real, para valer. Havia muita gente, era um vilarejo bem pequeno, mas nós não demoramos muito no local porque nenhum de nós, na verdade, se interessa por esse tipo de competição ou esporte, enfim, essas tradições que envolvem animais. Mas eu saí de lá pensando o quanto esse tipo de atividade ainda é comum no mundo todo, né? O que muda é o nome e as regras do jogo, mas tem sempre um boi, um touro, uma ave ou outro animal ali se dando muito mal em nome do entretenimento, esporte e cultura. Aí eu pensei em alguns eventos similares que acontecem aqui no Brasil e me veio à cabeça as vaquejadas e rodeios, porque, bom, gosta ou não, isso também faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. E também é mais uma forma de entender e conhecer o país mais a fundo, né? Além dos clichês, que é sempre o nosso objetivo aqui no Fala Gringo. Então, só para deixar claro, não gosto, não incentivo eventos com animais, mas entendo que tem muita gente que gosta, tem muita gente que vive disso aqui no Brasil e sobretudo nas regiões rurais, no campo, né? Então a gente vai descobrir um pouco mais sobre essas tradições no episódio de hoje e entender como isso é visto do ponto de vista jurídico, ambiental e cultural. Não dá para refletir o Brasil rural, agrário, sem pensar nos rodeios e vaquejadas, as duas principais atividades culturais e esportivas que utilizam animais por aqui. Eu vou começar pelas vaquejadas, que é a atividade que gera mais polêmica e que foi bastante discutida nos últimos anos, devido a um projeto de lei que queria proibir a prática, por considerar que impõe sofrimento aos animais, o que contraria os princípios do meio ambiente previstos na nossa Constituição. Eu falo sobre isso um pouquinho mais à frente. A vaquejada é muito popular nos estados do Nordeste do Brasil, especialmente nas cidades do interior, onde há uma predominância da pecuária, quer dizer, da criação de animais. As regras da vaquejada são bem simples. Os competidores jogam em duplas. Numa grande área de areia, uma arena, duas pessoas, os vaqueiros, tentam encurralar e derrubar um boi. Encurralar quer dizer manter sem saída. Para valer o boi, a expressão utilizada pelo narrador da competição, que indica que a dupla pontuou, valeu o boi, os vaqueiros devem derrubar o animal apenas sobre uma linha branca marcada no chão. Se o boi cai fora dessa margem, a dupla não pontua. No final da competição, a dupla que melhor pontuou ganha o prêmio, que a depender do campeonato pode ser uma grana bem alta. Essa tradição começou como uma competição num espaço livre chamadas de pegas de boi, onde os vaqueiros buscavam os bois mata adentro.
num espaço aberto e aos poucos foi se transformando em evento mesmo, num local mais controlado, com arquibancadas para receber o público, além de feiras e shows. Do ponto de vista de proteção aos animais, entre muitas coisas, a maior problemática dessa atividade, a vaquejada, está na forma como o boi é derrubado, sendo puxado pelo rabo, quer dizer, pela cauda. Laudos técnicos alegam, quer dizer, afirmam que essa atividade pode causar vários traumas ao animal, tanto física quanto emocionalmente, nas diversas etapas da competição. Estresse, fraturas, lesões e, em alguns casos, até mesmo a ruptura da cauda, quer dizer, o rabo do boi quebrar no momento em que é puxado por um dos vaqueiros. Mas só o jogo não é o bastante para ajudar a gente a entender a vaquejada como cultura nordestina e sertaneja. Sertanejo refere-se a tudo que é do sertão, o sertão que é uma sub-região do Nordeste, tá bom? Os eventos de vaquejada movimentam a economia de muitas cidades, gerando empregos diretos e indiretos, e na maioria das vezes informais, e também movimentando uma indústria musical que agrupa artistas de gêneros como o forró, a música sertaneja, o repente, a embolada. E isso daí é justamente um dos maiores entraves para a proibição da prática da vaquejada, porque além das pessoas que se envolvem diretamente com a derrubada do boi durante a competição, há muitos outros setores que giram em torno desse tipo de evento, que acontece diversas vezes por ano em cada um desses estados do Nordeste. Números divulgados pela Associação Brasileira de Vaqueiros em 2016, infelizmente eu não tenho um dado mais novo, mas esses números divulgados em 2016 apontavam que a vaquejada movimenta 600 milhões de reais por ano. Os números incluem leilões e feiras agropecuárias. De acordo com a associação, são feitas 4.000 vaquejadas por ano no Brasil, das quais 60 apresentam uma premiação superior a 150 mil reais. Por que é importante esses dados? Porque eles nos ajudam a entender a dimensão econômica desses eventos e por isso que é tão difícil de acabar com um evento desse tipo, embora tenha a questão dos maus tratos aos animais por trás. Bom, nesse cenário de vaquejada, de cultura sertaneja, a gente também tem um elemento muito forte que é essa figura do vaqueiro. Esse termo, vaqueiro, designa a pessoa responsável por cuidar dos animais. Ele trabalha com isso, seja essa pessoa uma competidora ou não. Dá para fazer uma analogia do vaqueiro com o cowboy americano, para deixar mais fácil de entender, né? Então aqui, na mesma linha, nós temos o vaqueiro, o peão e o gaúcho. Inclusive, ouça o episódio sobre a cultura gaúcha aqui no Fala Gringo. Se conecta muito bem com o episódio aqui e é um ótimo complemento, tá bom? Bom, a essência da atividade do cowboy, do vaqueiro, do peão ou gaúcho é a mesma. O que vai mudar é a indumentária, quer dizer, a roupa, o traje e, obviamente, os costumes, que é por influência da região. Então, o vaqueiro aqui no Nordeste, ele se caracteriza por uma indumentária em couro, o gibão. Geralmente é uma roupa imponente, bordada à mão, e o fato de ser em couro é para proteger o vaqueiro dos raios de sol e das plantas espinhosas do sertão. Como o sertão é uma região muito seca e parte do trabalho do vaqueiro é encontrar o gado, quer dizer, os bois que estão perdidos ou pastando no mato, essa roupa em couro ajuda o vaqueiro a não se machucar e a não ficar preso nos espinhos, né? Tem muitas plantas com aqueles tipos de espinho que parecem uma unha de gato, então é importante essa roupa de couro quando o vaqueiro está passando ali no cavalo, né, em busca do boi, para ele não ficar preso nos espinhos dessas plantas. Como eu já adiantei, o estilo de vida e a cultura do vaqueiro e da vaquejada são o tema de muitos gêneros populares de música, como o forró e a música sertaneja.
Músicas que muitas vezes exaltam a força desses personagens que ganham a vida com um trabalho duro, debaixo do sol escaldante do sertão, né? E dentro dessas tradições orais, temos também o aboio, um lamento poético, uma forma de eternizar em versos e melodias, histórias, tradições e nomes que não devem ser esquecidos. Ei, se um dia eu deixar o meu sertão, resolver viajar para distante, eu por lá vou me lembrar todo instante das perneiras, o chapéu e o gibão, da espora, o chicote e o facão, da Suzana, da corda e a laçada, do cavalo, o galope e a passada, da cacimba, o açude e o barreiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Bom, gente, para entender um pouco mais esse contexto social no qual estão inseridas essas pessoas que vivem da vaquejada, eu vou recomendar um filme para vocês, Boi Neon, de Gabriel Mascaro. Não é um filme sobre a vaquejada, sobre se é certo ou errado, sobre se é cultura ou exploração. Enfim, a vaquejada em Boi Neon é apenas o cenário onde se passa essa história. Em Boi Neon, a gente acompanha um pouco a rotina de um grupo de pessoas que trabalham na atividade da vaquejada. Galega, uma caminhoneira durona que se ocupa do transporte dos animais. Sua filha, Cacá, uma criança que vive um conflito de não conhecer o pai, um vaqueiro que foi embora e deixou a filha para trás. E o Iremar, o protagonista da história, que é outro vaqueiro responsável por cuidar e preparar os animais para entrar na competição, mas que o seu sonho mesmo é ser estilista, trabalhar fazendo roupas. Então, para começar, a concepção dos personagens já é bem interessante nesse filme, porque traz uma mulher dirigindo um caminhão, num ambiente altamente masculino e machista, né? Temos também esse vaqueiro que sonha em trabalhar com moda. Tem outro personagem lá que é super vaidoso, com cabelo, enfim. Teu nome começa com Y, né? Não, Iremar é com I. Por que aqui tá com Y? Porque nome é artístico, abestalhada. Tô usando um azarroa, mas já tá no fim. Antes eu tinha um polo verde. Tá pensando o quê? Eu sou vaqueiro, mas eu gosto de coisa boa. Tô bronca, né, Iremar? Mas não sei o que ganha a vida pegando de bosta de boi. Mas aquelas mulheres costurando. Tu parece mulher costurando, né? É. Mas quem bebe tira a roupa não sou eu não, né, seu frango? Você acha que meu pai volta? Tu devia ir atrás dele. Vaquejada não é lugar pra menina pequena. Falasse que queria uma coisa forte, eu pensei em Rosa Choque. Mas achou que é coisa de rapariga. É meu sonho, sabia? Trabalhar com fabrico de roupa. Boi Neon não se propõe a contar uma história épica, com grandes surpresas, apenas a mostrar um retrato do cotidiano das pessoas, dos personagens fictícios que passeiam entre a realidade e o imaginário do diretor. Não vou, você não é meu pai? Tu não tem pai não, peste. Bora, tô falando contigo. Me dá um abraço. Eu, como astronauta, visitei planetas, transpus os limites do céu multicor. Tá gostando desse episódio? Deixe uma avaliação
para o Fala Gringo no Spotify e na Apple Podcasts, como fez o usuário ou usuária Zainab, que além de avaliar o podcast com 5 estrelas, escreveu um review dizendo que ouvir o Fala Gringo é aprender sobre história e cultura do país, como se você estivesse tendo uma conversa com um brasileiro. É assim mesmo que eu me sinto, tá bom? Tamo junto. Gente, em tempo, uma outra coisa que me perguntaram esses dias, eu achei que poderia ser interessante trazer, porque eu nunca esclareci aqui no Fala Gringo, que é o motivo do podcast se chamar Fala Gringo. A pessoa que me perguntou falou que em muitos países da América Latina, a palavra gringo é uma forma pejorativa de se referir a estrangeiros, principalmente norte-americanos e europeus. Bom, aqui no Brasil, nós usamos a palavra gringo para se referir a estrangeiros também, mas sem nenhuma conotação negativa ou preconceituosa por trás disso. É usado para se referir a estrangeiros de uma forma geral, seja qual for o continente, e sobretudo em contextos informais. Não é uma palavra que você vai encontrar em textos de jornalistas ou documentos oficiais do governo, mas na linguagem informal do dia a dia, nas músicas também, gringo é bem comum. Eu pessoalmente gosto muito mais dessa palavra do que da palavra estrangeiro, porque de alguma forma para mim evidencia muito o fato de a pessoa ser estranho, de ser uma pessoa de fora, enquanto gringo para mim parece uma forma mais descontraída e mais leve de passar essa ideia. Imagina o nome do podcast se chamando Fala Estrangeiro. Não ia ficar muito bom não, né? Então, se você for latino-americano e um brasileiro se referir a você como gringo, não se preocupa, não tem nenhuma conotação negativa nisso, tá tudo certo, beleza? Bom, gente, voltando à nossa pauta principal, vamos agora aos rodeios. Acredito que o rodeio não é uma grande novidade para muitos ouvintes, já que essa prática é popular em vários países, principalmente no México, nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Por isso que eu deixei para falar por último. Enquanto as vaquejadas fazem sucesso no Nordeste do Brasil, os rodeios são populares no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa modalidade envolve diversos tipos de competições, como equitação, laços e a montaria em touros e cavalos, onde os peões ficam montados nos animais por cerca de 8 segundos. É daí que vem a conhecidíssima frase dos rodeios: "Segura, peão!". O principal rodeio do Brasil é o rodeio de Barretos, no interior de São Paulo. O primeiro evento foi realizado em 1947, de uma forma muito diferente da grandiosidade que é hoje. Foi algo mais improvisado numa praça da cidade. Barretos, naquela época, já era uma cidade em que os boiadeiros faziam suas paradas para o transporte de gado, e aquele lugar acabou se consolidando como um local de competições que pouco a pouco foi se profissionalizando e ganhando áreas de festival. Hoje em dia é uma coisa imensa. Hoje no Brasil são mais de 1.400 rodeios que acontecem ao longo do ano inteiro e atraem diversos públicos. Alguns pela música que toca, a música sertaneja, outros pelo estilo de vida, ou como no caso de Barretos, pela grandiosidade do evento. Muita gente tem curiosidade em conhecer. Além de Barretos, Americana, Jaguariúna, Itapecerica, Piracicaba são cidades que têm grandes rodeios. Os nomes das cidades do interior paulista mais parecem um trava-línguas, né? Para fechar, gente, vamos falar da discussão pública sobre o assunto, porque, como eu falei, é bastante polêmico e complicado e vem há alguns anos apresentando idas e vindas na justiça brasileira. Enquanto um lado apresenta esses argumentos de exploração e maus tratos animais, o outro lado apresenta argumentos culturais e econômicos para a manutenção dessas práticas, quer dizer, para que a vaquejada e os rodeios continuem a serem realizados normalmente. Vez ou outra, a sociedade para discutir esse assunto
quando uma nova proposta ou decreto está sendo votado. Como eu adiantei no início do episódio, em 2016, o Supremo Tribunal Federal entendeu a prática da vaquejada como inconstitucional, por maus tratos aos animais. Só que uma atividade como essa não se acaba da noite para o dia, né? E vai, obviamente, sofrer bastante resistência de alguns setores, porque estamos falando de muito dinheiro envolvido nesses eventos. Lembra que eu falei que em alguns eventos a premiação ultrapassa R$150 mil? Então veja, por pressão da bancada ruralista, quer dizer, um conjunto de deputados que estão ligados e defendem os interesses dessa parcela da sociedade, desses fazendeiros, dessas pessoas que trabalham no meio rural, novos projetos de lei foram votados com o objetivo de contornar essa situação, fazer com que o Supremo Tribunal Federal reavaliasse o caso e pudesse reconhecer a prática como patrimônio cultural também. Enfim, tudo isso passa por um longo processo com muitas idas e vindas que não vale a pena eu me estender aqui, né? O ponto principal é que uma nova lei publicada recentemente em 2019 e sancionada pelo presidente Bolsonaro regulamenta vaquejada e rodeio, mas prevê proteção aos animais como contrapartida. Os regulamentos de cada evento devem assegurar a proteção e o bem-estar dos animais e também prevê punições para os casos em que essas regras não são cumpridas. No caso da vaquejada, por exemplo, deve assegurar água e alimentação suficiente sempre à disposição do animal, assim também como um local apropriado para que ele possa descansar e protetores de cauda para evitar lesões, além da presença de um médico veterinário em cada evento. É como eu já disse algumas vezes aqui no Fala Gringo, né? Uma coisa é o que está na lei e outra coisa é as pessoas cumprirem a lei de fato. Porém, é importante reconhecer que o fato de existir uma lei específica para regulamentar esses eventos já é um avanço e uma grande conquista. Se um dia vai ser proibido de fato ou não, aí já é outra história. Bora ver as expressões idiomáticas do episódio de hoje? Logo no comecinho do episódio, eu usei a expressão estar com a corda toda. Quando alguém diz que está com a corda toda, quer dizer que está animado para fazer algo, disposto, com bastante energia. Eu não sei de onde vem a origem dessa expressão, não pesquisei, confesso, mas ela me fez pensar bastante naqueles brinquedos infantis que a gente puxa uma cordinha até o fim para fazer o brinquedo funcionar. Inclusive é bastante comum ouvir que as crianças estão com a corda toda para afirmar que as crianças estão eufóricas, animadas. Quando falava da campanha política aqui no Brasil, falei que ainda tem muita água para rolar. Isso quer dizer que tem muita coisa para acontecer ainda. A gente usa essa expressão quando quer dizer que algo é muito imprevisível, pode mudar bastante com o passar do tempo. Outra expressão que eu gostaria de chamar a atenção aqui, você ouviu no trailer de Boi Neon. O personagem, Iremar, ao falar com a menina Cacá, lhe recomenda ir atrás do pai. Ir atrás quer dizer ir em busca de algo ou alguém. Ir atrás dos seus sonhos. Ir atrás de uma pessoa desaparecida. Ir atrás de uma informação. É esse o sentido de buscar e procurar. Isso é muito português do dia a dia nas ruas. Por hoje é só. Obrigado pela sua companhia em mais um episódio. Se você gostou desse programa, deixe uma avaliação 5 estrelas para o podcast no Spotify e na Apple Podcasts. E eu gostaria também de saber se tem rodeio ou algo parecido com a vaquejada no seu país. Qual é a opinião sobre isso? Sobre esportes e culturas que envolvem de certa forma alguma relação com os animais. Você pode sempre deixar um comentário no blog ou no Instagram do projeto, @FalaGringoPodcast. Esse foi mais um episódio do Fala Gringo, seu podcast de português e cultura brasileira. Encontro você no próximo episódio. Até lá!